O segundo fator é que eu quis aproveitar o mercado aquecido. Nessa época, foi uma época que o povo aprendeu a comprar gado lá em Rondônia e trazer para São Paulo. Antes disso, aqui em São Paulo, você não buscava gado tão longe. Você buscava gado em Minas, em Goiás, no Mato Grosso, no Paraná. Era mais ou menos isso aqui. Você não ia longe buscar gado. Por quê? Porque, via de regra, a turma achava que o gado não chegava vivo. Era bem isso. Ó, o gado não chega. Você vai trazer um gado lá de Rondônia, 3 dias de viagem, não chega. O gado morre no caminho, perde muito, roubam. Né? Não vai dar certo isso. Só que, de repente, começou uma moda de gente comprando gado em Rondônia, no Pará, no Maranhão, no Tocantins, na Bahia. Tá trazendo gado do Brasil inteiro. Aquelas carretas duplas, que tinha um grande incentivo do BNDES na época para você comprar quantas carretas duplas você quisesse. Né? Então, lotou de carreta dupla nesse Brasil. E a conta de você trazer o gado de lá para cá e chegar aqui e vender ele era boa demais. Você trazia eles assim, pô, eu lembro de sair negócio, de comprar bezerro a R$1.000, R$1.100. E você trazia eles, recuperava da viagem, dava uma enchidinha na barriga deles ali por uns 30 dias, né? Recuperava bem eles. Você botava 100, 200, 300 reais a mais por cabeça, você vendia. Você vendia por 1.300, 1.400, mas era só chegar e vender. Porque o gado que vinha era muito bom, gado de criador, gado de fazenda que o pessoal investe em ter touro bom, em vaca boa. Então era um gado de genética muito boa, diferente do gado que a gente estava acostumado a ver aqui. E que chegava bem e que você recuperava ele e vendia, e ele, o comércio estava aquecido disso daí. Então eu quis aproveitar esse bonde, né? E aí é onde vem um erro. Por quê? Porque tudo que eu tinha colocado no projeto saiu diferente agora. Porque o projeto era para começar em outubro comprando novilha. Isso aí era em abril. E eu não quis esperar até outubro para a conclusão, né, do ano safra ali, para começar na próxima época da chuva. Eu falei, bom, já vou fazer um giro antes. Pegar em abril aqui agora, eu compro esses machinhos, daqui uns 30, 60 dias, engordo eles aqui, dou uma ajeitadinha, boto 200, 300, 400 reais em cima por cabeça e mando embora. Vendo, esvazio e em outubro eu começo de novo. Foi isso que eu pensei, né? Só que nisso, esse mês a mês, começou a subir o preço do gado aqui. Por quê? Porque todo mundo estava demandando esse tipo de animal. Então a procura aqui começou a ficar muito grande e começou a subir o preço desse tipo de animal. De repente todo mundo estava querendo isso daí. Então quando a gente foi buscar mais gado, você voltava lá em Rondônia para buscar mais gado, aquele cara que vendeu a R$1.000, ele já entendeu que ele não pode vender a 1.000, tá barata. Ele começou a vender a 1.100, a 1.200, e aí você colocava frete, ICMS, comissão, ele já estava chegando aqui por 1.400. Que era basicamente o preço que realmente era ele aqui, tá? Era mais ou menos isso. E aí eu, na emoção da coisa ali, de não, acho que tá subindo, vai subir mais ainda, né? Apareceu lá uma oportunidade de animais a 1.350 e eu demorei ali um dia, 2, 3, 4 para resolver o que eu ia fazer. Então o cara comprava lá, era um cara que comprava lá em Rondônia, juntava esses animais, né? E vou encerrar aqui e voltar. Juntava esses animais e trazia para São Paulo, né? Então eu topei, né, essa ideia, trouxe para cá. Só que quando fechou o negócio lá, que eu realmente deu ok, o cara já falou, 1.350 eu já não coloco ele para você aí, tá? Já ficou mais caro. Aí eu falei, não, tá bom, emocionado, vai 1.450 mesmo, que aí ele pediu 1.450 e eu topei, tá bom, vamos, 1.450 que só vai para cima aqui agora, né? E trouxe esses animais para cá, começamos, né, a rodar eles, funcionando, rotacionado, maravilha, beleza. Suplementaçãozinha, porque eu falei, eu vou passar a seca, já entendi que eu tinha que ter uma suplementação, porque tinha pasto seco com suplemento, esses animais passam a seca,
e eu vendo eles daqui a pouco. Daqui uns dias eu vendo eles e tá tudo certo. Mas aí eu descobri que suplementação só funciona quando você tem pasto mesmo, né? Quando você chega numa época de seca dessa e a seca tá muito severa e começa a não sobrar pasto, não adianta você dar proteinado, não adianta você dar proteico energético, com ureia, com não sei o que lá, não adianta. Não tem pasto, o gado não vai para frente. Muito pelo contrário, o gado começa a ir para trás. Então foi isso o que aconteceu. E aí, nessa história, o gado começou a voltar, tá? Começou a emagrecer. No que começou a emagrecer, esses animais começaram a ficar muito debilitados. Alguns animais, não todos, né? Mas tipo, tinha um fundinho ali dos 10 animais que começou a ficar muito debilitado, que na verdade nem recuperou da viagem, com aquele gadinho meio arrepiado, meio feio, meio cinza. E aí eu falei, olha, eu acho que isso vai... tá errado, né? E aí eu comecei a querer vender. Não, vou vender. Só que aí quando você tá precisando vender o gado, vou vender porque... Por que você vai vender? Pega isso aí. Por que você vai vender o gado? Ah, vou vender o gado porque eu preciso tirar eles daqui que eles estão começando a emagrecer. Você tá na parte fraca da conta, tá? Então, vender gado precisando, ou porque precisa do dinheiro para pagar alguma coisa, ou porque tá sem pasto, ou porque precisa devolver um arrendamento... é mau negócio para você sempre, com certeza. É igual precisar vender um carro, precisar vender qualquer coisa que você tem. Precisou vender, não é bom negócio. E eu ainda consegui fazer um bom negócio. Eu fiz uma cabeceira desses animais, acho que foram a metade deles embora, foi mais ou menos isso, eram 200 animais. Eu consegui mandar 100 embora, os 100 melhores, o filé. Mandei 100 embora a R$ 1.500. Que aqui em São Paulo, a turma costuma fazer muito negócio na perna. Em que você estima ali o peso do animal no olho. Fala, se ele pesa mais ou menos isso, tem mais ou menos essa idade, então ele vale mais ou menos isso aqui. É isso que eu pago. Vou negociar na perna. Tá? Gado magro, gado de reposição, gado que tá leve, ninguém topa vender na balança aqui. Ninguém topa vender na balança. Tá? E aí tem lugar do Brasil que o cara vai... que muita gente vai achar isso um absurdo que eu tô falando agora. Fala, mas não existe isso. Gado vale o que pesa. Se ele tá magro, você vai ter que vender ele magro e assumir o prejuízo. Pois é. Aqui em São Paulo, deve ter outros lugares também, que a turma simplesmente não pratica isso. É na perna e aí e acabou. Eu consegui fazer esse negócio ainda. Vendi por 1.500, que não era um excelente negócio, mas já pagava o meu custo ali que eu tinha tido e me esvaziava o pasto, né? Então, fiz o negócio. Nesse meio do caminho, né, enquanto eu tentei vender, antes de vender a 1.500, eu recebi muita proposta que eu ofereci o gado, pus à venda. Eu recebi umas propostas muito indecentes, assim, sabe? É muito engraçado isso. Teve um cara que veio ver os animais, aí ele viu lá, pô, o gado era top, o gado de primeira, o gado que veio de Rondônia, de raça, né? Nelore bom. E o gado, a maioria deles era um gadinho mocho, não tinha nem chifre. E aí o cara veio, olhou, passou para um lado, passou para o outro, fechou na mangueira, não sei o que, e falou, esse gado aqui é meio desigual, você tem que apartar, não sei o que. Aí começou a botar defeito, né? Mas você vê aquilo ali, biguinho agarrado, ureia pesada, não sei o que, botando defeito. Mas não tinha defeito para botar, o gado era bom. Só que aí lá no meio ele falou assim, rapaz, seu gado é bom, mas para mim não serve. Por que não serve? Porque esse gado é mocho e eu só compro bezerro de chifre. Aonde você já viu isso? O cara dizer que só compra bezerro de chifre. Eu acho que pode até ser verdade isso, mas eu no dia e até hoje entendo que o cara tava só me cozinhando, me testando. Ele não queria comprar, não queria naquele preço. Ele tava ali só para passar o tempo dele ali, né? Ou esperando que eu entrasse em desespero e falar, não, abaixasse a oferta, né? Mas nem por tanto você leva, né? Mesmo os mochinhos assim, você não leva ele por tanto, né? E aí eu falei, não vou fazer isso. Mas enfim, fiz uma boa venda, aliviei o pasto e fiquei tranquilo, tá? Porque o meu pior problema ali eu tinha passado. Então aqueles animais mais fracos ficaram comigo, só que agora eu tinha pasto e suplementação para recuperá-los, dentro das minhas condições ali. Então agora fiquei tranquilo, a verdade foi essa, resolveu meu problema. E fiquei ainda com 100 animais, né? E aí, né, passam uns 30 dias,
O gado estava já melhorzinho, mas ainda estava um gado que não estava bonito, vistoso, né? Aquele gado que ganhou peso, né? Tava aquele gado que estava andando de lado, né? E aí me ligou um cara e falou assim, pô, tu ainda tá vendendo gado? Você não tinha uns garrotes para vender aí e tal? Eu falei, cara, eu vendi uma parte, a outra tá comigo. Ele falou, mas você não quer tentar aqui fazer um negócio e tal? Tem um cara aqui interessado, tem um cara aqui que é comprador desses animais e tá procurando. E você não quer? Eu falei, rapaz, vamos ver, ué. Vamos ver se dá, né? Se ele pagar bem aí, quem sabe, né? E aí ele falou, não, o cara é bom, tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Eu acho que eu tinha um vídeo, alguma coisa assim, mandei pra ele. O cara falou, não, o cara gostou do vídeo, do gado. Posso ir aí com ele? Pode vir aqui com ele. E aí, esse cara apareceu lá na fazenda, né? Esse corretor que me ligou, que é um corretor até, amigo nosso até hoje, né? O corretor chegou com esse cara. Quando esse cara chegou, que eu vi quem era o cara, aquilo já teve um detalhe específico. O cara era um amigo nosso. Era um amigo da turma. Era um cara que fazia negócio com meu sogro, que fazia negócio... já tinha feito negócio indiretamente comigo, né, através do meu sogro, que eu ajudava na época, né? Então, era um cara amigo. E ele, quando veio, não tinha falado o nome, só falou que era um cara de outra cidade, né? Então, um cara aqui de tal cidade aqui e tal. E aí, quando eu vi que o cara era amigo, né? Aquilo já foi um primeiro passo que atrapalhou a coisa, tá? Por quê? Fazer negócio com amigo é um pouquinho mais difícil. Por que é difícil? Porque você quer ser bom com o cara. Você não tem aquela visão de adversário. Você tem uma visão de que, pô, o cara... Tamo junto. Pô, meu amigo, que beleza, né? O cara que a gente já tinha feito bastante negócio junto, assim, já tinha um tempo que a gente não se falava, assim, né? Mas quando eu vi que era ele, eu falei, rapaz, coisa boa ser por aqui, né? Então, fazer negócio com amigo e fazer porque o cara é amigo é um erro grave, tá? E muita gente faz isso. Quantas pessoas que compram coisas em lugares só porque o cara lá é amigo e facilita, pô, o cara já é meu amigo, eu já conheço, né? Então eu confio no cara, porque pô, o cara não vai fazer um negócio para me prejudicar, pô, o cara é amigo, né? Então isso é um erro, toma muito cuidado com o negócio de amigo, tá? Porque no fim das contas, amigos, negócios à parte, né? Então isso já foi um primeiro detalhe importante nessa história. Segunda coisa, quando esse cara chegou no curral e a gente, né, fechou o gado e para ele ver e a gente negociar, começou a chover. Começou a chover, choveu. E aí todo mundo que estava, né, nesse negócio envolvido ficou dentro do curral na parte coberta. Então uma parte pequena, né, do curral coberta. Então tava o comprador, o corretor, eu e uns 4, 5 funcionários da fazenda. Que era desde os peão que estavam ali para ajudar, até os funcionários da manutenção que estavam lá perto, começou a chover, eles desceram e ficaram ali no curral também. Então ficou num espacinho pequeno ali, um monte de gente. E eu, para discutir com o cara, o que ia fazer. Então esse é um outro erro, tá? É você negociar com plateia. Isso é um erro, não faça isso, porque existe o viés de que você está sendo observado. E dependendo de quem está te observando, a sua performance, ela muda. Tá? Então pode ser um familiar seu, pode ser um amigo. O ideal é que não tenha plateia. É você e a pessoa que tem que discutir sozinho. Sai de perto do povo. Vai lá na frente. Sai fora. Não fica discutindo na frente do povo. Uma porque dá brecha para os outros se meter e falar o que não deve, e isso não é bom, né? E também porque é isso, você tem plateia e isso atrapalha. Terceiro ponto aqui foi a minha falta de firmeza com as informações sobre o valor dos animais. Tá? Porque eu queria vender, no mínimo, né, um pouco abaixo do valor que eu já tinha vendido a cabeceira um mês antes. Então eu topava vender até um pouco a menos. Então se eu vendia a cabeceira a 1.500, eu tentei vender eles a 1.500 também, mas topava vender a uns 1.450 ou até 1.400. O que eu pensei? Eu vou aproveitar, mesmo que seja para não ganhar dinheiro ou que tenha um prejuízinho pequeno nesses animais aqui,
eu pego o dinheiro de volta e começo de novo. Deixo o pasto descansar, pego o dinheiro de volta, começa de novo. Não vou esperar até eu conseguir de novo vender esses gados, esses animais e tudo mais, porque o filé já foi embora. Então o que ficou para trás já era inferior, já tinha, o comprador levou o filé, agora ficou o que não era mal o filé, ficou o colchão duro para trás, Então ia ser mais difícil de vender. Então eu falei, bom, vou aproveitar isso daqui e vou vender. E aí foi que veio a proposta dele, Ele falou assim, mas você não vende eles para pesar? Eu falei, rapaz, vender para pesar, bicho? Os animais tão magros, e tal, vender para pesar? E aí ele falou assim, não, rapaz, veja bem, ó. Aí ele pegou o celular, abriu o site da Scott Consultoria, foi lá, reposição, garrotes de tal idade. Eu não lembro agora se era... de ano, garrotes de ano, Eu não lembro agora a classificação que dizia lá, na Scott, garrotes de tal idade. Aí me mostrou assim, ó, era algo como 160 reais, 160 reais, E aí, eu na hora, por não estar acostumado a fazer esse tipo de negócio, não estava acostumado a fazer essa conta. E aí, na hora, chovendo, cheio de gente na frente, e com um agravante que eu vou colocar aqui agora, eu tinha hora para ir embora. Nessa época, eu morava em São Paulo e ficava na fazenda durante a semana. E era o dia de eu vir embora para São Paulo, que eu tinha um compromisso em São Paulo à noite com a minha esposa. E você que tem esposa e fica em casa, você viaja e ela fica na cidade, você sabe que no dia que ela esperou você, porque tem um compromisso, e você deve chegar na hora, se você não chegar na hora do compromisso, você vai ouvir um caminhão de reclamação. Então você fica desesperado, para chegar na hora, para não ter que ouvir aquilo, E até porque isso foi uma coisa de última hora. Eu não tinha planejado de receber aquele cara aquele dia, nada disso, foi uma coisa que aconteceu de um dia pro outro. Falei, bom, já que tô aqui, vamos lá, Só que eu tinha hora para ir embora. Como começou a chover, atrapalhou a coisa toda, porque é o gado que chegou você não vai fazer os caras ficar apartando os animais, passando os animais lá na lama. Tava chovendo, começou a chover bastante, virou uma lama ali, em volta ali da mangueira. Então eu tinha todo esse contexto de pressa para ir embora, gente observando e uma conta que eu não estava acostumado a fazer. Então eu peguei meu celular e fiz uma conta assim, que eu coloquei aqui um número que eu achei que pesava esses animais, e eu não tinha pesado esses animais, não tinha pesado eles. E aí eu achei que esses animais davam um certo peso. Eu não vou lembrar a conta agora de cabeça, porque foi uma conta tão errada que eu fiz uma conta que se ele pagasse 180, pagar 180, ia dar mais ou menos uns R$ 1.450. Eu falei... Ele mandou, ele falou, 160 na Scott, eu pago 160. Falei, bicho, eu não vou no peso, o gato tá leve e tal. Mas peraí. Ó, bicho, se você pagar 180, a gente pesa. Aí ele não pensou duas vezes. Negócio fechado. Na hora que ele deu a mão aqui, ó, negócio fechado... Eu já me arrependi. Eu já me arrependi a hora que eu dei a mão pra ele. Porque eu vi que o que eu falei foi música pro ouvido dele. Negócio fechado. Tem que ir embora. Ó, vamos combinar aqui pra carregar amanhã. Vou mandar a nota fiscal. Balança a gente pesa lá na pedreira, não sei o que e tal lá. Mas vambora. Falou. Entrei no carro. No que eu entrei no carro, eu já entrei arrependido. Que merda que eu fiz, bicho. Não era pra ter aceitado isso. Aí saí. Na estrada, eu peguei o telefone e liguei pro cara. Falei, bicho, ó. Quanto que você paga no valor ali da cabeça pra gente não pesar esse gado amanhã? Aí ele falou, ué, você quer pular pra trás? Você quer desfazer o negócio? Eu falei, não, que bicho, ó, vou falar a verdade pra você. Eu não podia ter aceitado esse negócio.
Não podia ter aceitado, não, porque eu acho que eu errei na conta. Eu acho que eu não podia ter aceitado isso, não. Aí ele falou, bom, mas você tá mantendo o negócio ou você tá desfazendo? E aí eu, né, bateu na minha hombridade, né? Falei, não, vou manter. Eu falei que você apertei sua mão, olhei no seu olho, eu vou manter o negócio. Eu tô tentando a gente mudar aqui o negócio pra gente não ter que mexer com balança. Esquece balança. Né? Aí ele falou, não, você combinou, se você quiser você pula pra trás. É isso que você quer fazer? Eu falei, não vou pular atrás não. Então tá bom, combinado. E aí, meus amigos, né? Eu sei que na hora que pesou pelo valor que a gente colocou lá, né? Deu R$ 1.230 cada cabeça. R$ 1.230. Meu Deus do céu, que merda que eu fiz, né? E nisso ainda tem um detalhe, né? Enquanto eu tava ligando para ele, né? Ele tinha apartado o que ele era, que ele se via para ele, que eu tô encurtando a história, tá? Mas ele tinha apartado uma cabeceira e tinha deixado um fundo para trás, mais um, sei lá, eram, né, de 100 animais, eu acho que ele pegou 60 assim, ia ficar 40 para trás. Ou algo assim, tirou 40 ia ficar 60 para trás. Aí quando eu liguei para ele no caminho falando, vamos desfazer, ele falou assim: "E o fundo que ficou, você não vende? Que eu fico com o fundo também." Opa, já me ferrou na cabeceira, você ainda quer me ferrar no fundo? Não vendo não, esquece. Tá? Só vou vender esses aí mesmo, que o negócio já tá feito, né? E aí, então, eu fiz essa venda de 1.230, mas depois, tá? Eu ainda consegui vender o fundo dos animais que ficou, uma parte por 1.450 e uma parte por R$1.400. Então você vê assim que era o preço de mercado deles, era isso, 1.450, 1.400. Por mais que eles não tinham peso, tá, para isso, porque os animais estavam magros, essa dinâmica de animal leve, aqui no estado de São Paulo, você não faz conta do peso do animal, você faz conta da era dele, porque é o potencial que ele tem de ganhar peso. Porque um animal desse, quando você põe na comida, ele recupera muito grande, tem um ganho compensatório. Tá? Então aqui o negócio é assim, na maioria dos lugares, tá? Tem lugar que a coisa é no peso. Gado bom, gado que tá gordo, quem tem confiança no peso do animal, vende no peso. Mas no geral, que é esse gado que vende tudo que é lugar, cheio de atravessador, o gado vai batendo de um lugar no outro, gado de leilão, você vai em leilão, o gado vende no peso em leilão? Não vende. É no valor da perna, porque você já bateu o gado veio, voltou, não sei o que, você não vai vender no peso. Então, foi isso que aconteceu. E aí, né, olha os detalhes que eu te contei aqui sobre os fatores que contribuíram para eu ter feito um baita mau negócio, né? Porque primeiro que eu não estava precisando fazer isso, eu podia não ter vendido, eu não tinha urgência nenhuma de vender esses animais, né? E aí, no total desses 5 meses, eu fiquei 5 meses com esse tanto de animal que eu tinha comprado de Rondônia, e aí quando junta todo o valor que eu comprei, tudo que eu gastei e o valor que eu vendi, cheguei à conclusão que eu perdi R$7 mil no valor de gado, que foi essa perda aí da quantidade de animal que eu vendi a 1.230. Perdi o valor de nutrição e sanidade, porque foi perdido. Tudo que eu botei ali foi embora, né? Eu não recebi isso daí, né? Uns R$8 mil e ainda perdi o aluguel do plástico, que eu paguei esse tempo todo aí. E se eu for fazer conta aqui ainda da mão de obra, que minha, pelo menos, que estava embutida nisso daí, dava mais, tá? Então, fiz uma conta aí de R$24 mil, pelo menos, que eu perdi nessa brincadeira aí, né? Sem contar o tempo, né? O tempo que eu perdi fazendo isso, como é que a gente quantifica, né, esse tempo? Que o tempo não volta, né? Então, o que eu gosto de pensar aqui nessa hora é o seguinte: quando a gente fala que alguma coisa é caro ou barato lá, se eu pudesse voltar no tempo e ficar com a assessoria do meu amigo Fabrício Rocha e pagar R$750 para ele me acompanhar e não deixar eu fazer esse tipo de cagada, era caro ou barato pagar R$750 por mês pro meu amigo Fabrício Rocha, né? Então, é nessas horas que a gente entende, né, o que realmente é a prioridade, né, de caro ou barato para alguém. Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz, que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.